Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu vou estar falando aqui do Instituto Federal Campus Planaltina. Eu sou a professora Valdileia, vou estar ministrando a aula de Biologia. Então, carboidrato. Aqui eu tenho um desenho da fórmula atômica do carboidrato e aqui eu tenho um desenho do que conhecemos sobre carboidratos. Chamamos de açúcares ou glicídios. São nutrientes orgânicos cuja principal função é fornecer energia para o funcionamento das células. Os carboidratos são os cereais, os pão, as batatas, os açúcares de mesa e as sobremesas. Então, os carboidratos, eles têm substâncias que contêm elementos como o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, a classificação dos carboidratos. Nós temos os monossacarídeos, que são os açúcares simples como glicose, frutose e galactose. Temos os disacarídeos, que são os açúcares formados pela união de duas moléculas de glicose, de monossacarídeos, E temos os polissacarídeos, que são carboidratos formados pela união de muitas moléculas de monossacarídeos. Durante a digestão, os disacarídeos e os polissacarídeos são quebrados em monossacarídeos. A glicose absorvida no intestino vai para o sangue e a grande parte dela é armazenada no fígado e nas fibras musculares sobre a formação de glicogênio. A formação do glicogênio no corpo humano é fornecer energia para as reações metabólicas, onde a taxa de glicose no sangue é de 90 miligramas por 100 mililitros, em média, que a célula do corpo utiliza a glicose no sangue. Ela é resposta a partir da reserva do glicogênio. Então, os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples, como glicose, frutose, galactose, que é a formação dos glicídios simples. Na fórmula geral molecular, a gente vai ter o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Então, os nomes dados aos monossacarídeos de respeito aos átomos de carbono das suas moléculas. A gente temos a triose, com 3 átomos de carbono em sua fórmula, ou seja, vai ser 3 carbonos, 6 hidrogênios e 3 oxigênios. Sempre o carbono e o oxigênio vão estar na mesma proporção. A tetrose, com 4 átomos de carbono em sua fórmula, vai ser então 4 carbono, 8 hidrogênio e 4 oxigênio. A pentose, com 5 átomos de carbono em sua fórmula, vai ser 5 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios. E a hexose, com 6 átomos de carbono na sua fórmula, vai ser 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios também. A pentose e a hexose são as principais monossacarídeos para o nosso organismo, para os organismos vivos. Porque entre a pentose existem 2 partículas muito importantes, que é a ribose e a dexorribose, que participam da construção dos ácidos nucleicos, respectivamente o RNA e o do DNA. E a hexose, ela é a glicose, a frutose e a galactose. Ela que fornece energia para os seres vivos. Os disacarídeos. Eles são formados pela união de 2 monossacarídeos.
a gente temos a sacarose, que é açúcar da cana, né? Um exemplo de disacarídeos formado pela união de glicose, com frutose. E a lactose, que é o açúcar do leite, é um disacarídeo formado por glicose e galactose. Na reação entre as duas moléculas de água, fala-se em síntese de desidratação. Inversamente, na quebra de um disacarídeos, há entrada de moléculas de água e fala-se em quebra por hidrolose. Processo geralmente envolvido na digestão química de muitos alimentos. Então, os disacarídeos são solúveis em água, mas não são imediatamente aproveitados como fonte de energia. Para isso é preciso ser quebrado por hidrólise. Hidrólise. Quando a origem de dois monossacarídeos que não pode ser absorvido. Aqui temos dois monossacarídeos. Eles vão passar para a síntese de desidratação, que vai ser a liberação de H2O. Aí o consumo da água vai fazer que vire hidrólise. Aí aqui a quebra deles vão gerar a ligação glicosídica. Os polissacarídeos são constituídos por várias moléculas de monossacarídeos, principalmente a glicose. Unidas entre si, elas formam extensas cadeias e algumas apresentam nitrogênio ou enxofre em sua forma. São insolúveis em água e podem ser desdobrados em açúcares simples por hidrólise. A insolubilidade dos polissacarídeos é vantajosa para os seres vivos por dois motivos. Primeiro, permitem que eles participem dos componentes estruturais das células. E segundo, é que funcionem como armazenadores de energia. Como em cada ligação entre dois monossacarídeos há perda de uma molécula de água, a fórmula geral dos polissacarídeos formados a partir da hexose eu vou ter 6 carbonos, 10 hidrogênios e 5 oxigênios, ou seja, o carbono e o oxigênio eles não vão estar iguais, por causa da perda da molécula de água. O carboidrato na nossa alimentação diária, né, na alimentação humana, ele é fundamental para incluir na nossa dieta diária porque o amido, a sacarose, a glicose e a lactose são importantes fontes de energia. O polissacarídeo da celulose também é importante, mas não como fonte de energia. A celulose está presente na parede celular das células vegetais e não é digerida pelos seres humanos. Suas fibras são necessárias ao organismo para poder estimular o funcionamento do intestino, assim evitando o famoso intestino preguiçoso, né, que chamamos de intestino preguiçoso, ou intestino preso, que pode ocasionar doenças como hemorroida, câncer intestinal. Então é muito importante saber fazer uma dieta equilibrada com carboidratos também. Então, aqui eu vou ter um quadro que eu vou estar mostrando para vocês os principais polissacarídeos e exemplos da sua ocorrência. Os polissacarídeos estruturais e os polissacarídeos energéticos. Os polissacarídeos estruturais estão divididos entre celulose e quitina. Na celulose, os polissacarídeos mais abundantes na natureza, eles são encontrados principalmente nas plantas, participando da construção da parede celular. E a quitina,
que é os polissacarídeos formados por várias moléculas de glicose por grupos de amina, que é o nitrogênio e o hidrogênio 2, que ocorrem na parede celular dos fungos e nos exoesqueletos de artrópodes, como os insetos, aranha, crustáceos. E aqui a gente vai ter os polissacarídeos energéticos, que vai estar dividido entre amido e glicogênio. Os amidos ocorrem nas plantas em certas algas, tem função de reserva. E o glicogênio é encontrado nos fungos e nos animais. E ele tem a função de reserva também. Então, aqui é a bibliografia. Eu usei o Bio Volume 1, com Sônia e Sérgio. E Ciências Biológicas com o Maurício e o Eduardo. E obrigado a todos.